Isso é uma palavra, meu cérebro vai ser curado, né? Que bom, que maravilha. Então, a gente olhando para essa finalidade, dá uma abertura para a gente entender mais ou menos, porque quando você está contando a história, você tem que se tornar um personagem. Você contando a história agora, você é aquele que viveu a história, o que está vivendo a história naquele momento. Aquele momento é seu e daqueles que estão ouvindo. Esses que estão ouvindo é o público daquela época hoje. Então você tem que encarnar aquela história para falar com propriedade. Porém, o mundo tem que ser mais esperto, né? O mundo tem que ser mais esperto, né? E eu com isso? O que tem a ver? Me tirou da cama para cá, para esse deserto, né? Pois é. Então, olhando para esse texto, ele passa por essa cidade. E passando por essa cidade, ele traz algo interessante que causa uma comoção na cidade, nas 10 cidades. Enquanto ele está operando em uma, a notícia se estende para as demais. Talvez até que eu possa colocar isso. Talvez até que eu possa dizer que ele passou pelas 10 cidades por causa da notícia que foi sendo espalhado e as pessoas que estavam esperando, que talvez que a caminhada dele não fosse passar. Não é isso? Mas quando ele operou aqui, que a pessoa recebeu a bênção do milagre, estendeu-se a cidade como um rio que se abre as comportas e vai, não é? Aguando tudo que está em sua margem, né, ali. Então, mesmo que ele quisesse ir para outro lugar, ele tinha que sair dessa cidade, passar nessa, passar naquela, porque o povo estava esperando a beira da cidade, até ele chegar para onde ele ia. Onde era o final da sua viagem? Galileia, né? Ele ia para Galileia. Então, antes da Galileia, ele passou por essas 10 cidades por causa das notícias e dos povos que se posicionaram à beira do caminho, ou talvez as multidões que estavam vindo ao seu encontro. Então, como o senhor falou, as pessoas ficavam, né, na entrada das cidades esperando Jesus, né? Como o senhor falou, que quando Jesus ia passar, as pessoas ficavam, né, esperando ele passar na entrada. Né? Na entrada. Então eu não posso nem dizer que a multidão vieram ao encontro dele, porque senão se viesse todo mundo da cidade, não precisava ele estender pelas 10 cidades, porque vieram pessoas das 10 cidades, estiveram com ele e ele curou a todas, mas não, ele passou pelas 10 cidades, a caminho da Galileia, e curou a todos. Como é que a gente pode entender que teve naquele percurso mais de uma cura? Tem algum versículo aqui que vai dizer que pode ser que tenha acontecido mais de uma cura, que operou mais milagre em algumas outras cidades, ou nas 10 cidades? Tem algum versículo que dá esse espólio para a gente, essa segurança, essa firmeza, essa autenticidade, que dá a gente essa certeza de argumentar, essa afirmação de que não foi só esse que foi curado? Tem alguma coisa aí? No 36. Tem? Você encontrou aí, Daniel, alguém pelo caminho que saiu dizendo fui curado, fui curado? E aí? Aqui no 37 fala assim. 37, vamos ver. Eu não estou afirmando, fala assim, tudo que ele faz é maravilhoso. Ele até fez o surdo ouvir e o mudo falar. Então dá para tirar pelo menos uma. O surdo ou os surdos? O surdo, ele até fez o surdo ouvir e o mudo falar. No meu não tem. Então está dizendo que foi uma pessoa só? E aqui no meu vai ter Tem uma uns. pessoa só. Hein? O meu tem uns. O meu não tem. O meu... Tem os aí? É. O surdo. Olha, tem os no seu Não tem. também?
o 36 em si também pode também já dizer, porque tipo, Cadê? quanto mais Jesus no caso proibia, ou seja, ordenou que ninguém o dissesse, mas quanto mais não proibia, tanto mais o divulgavam, ou seja, divulgava realmente. Isso. Quer dizer, E se divulgava, isso quer dizer que cada cidade que ele passava, ele fazia milagre. aconteceu algo e Acontecia foi. alguma coisa. Porque se não acontecesse, o pessoal, ele passou aqui, não fez nada, eu vou ficar falando bobagem. Não Se foi ele o fez surdo nada, somente que foi curado que divulgou. O exato. Tidão realmente divulgava. Tem um Os feitos Tudo divulgava. No meio do surdo e 16 os- fala, Jesus ordenou à multidão que não espalhasse a notícia, porém, quanto mais 32 ele proibia, 32 mais também eles dá tornavam Hã? o fato conhecido. O 32 também ele dá ele já dá realmente antes da cura, ele já dá um parecer. O 32 diz assim: e trouxeram ali um surdo que falava com dificilmente e rogaram-lhe que impusesse a mão, ou seja, rogaram-lhe que ele impusesse a mão. Ou seja, a pessoa que levou, as pessoas que levaram, fizeram todo o trabalho realmente. Eles levaram e rogaram a Jesus para que Jesus curasse. Então, quando eles rogaram, Houve significa uma que eles súplica, que é um rogo, Senhor. ele já tinha também sido abençoado. Sim, Então, sido curado. se eles levaram, rogaram, É. então ele já tinha realmente tido realmente um contato realmente que foi beneficiado por água. Ele tinha certeza de que Jesus fez em mim, então vou levar ele. Como sentido também, aqui tem um texto atrás, no capítulo 2 do próprio Marco, vai falar dos 4 que levaram realmente o doente numa cama. E quando Jesus estava falando realmente dentro de uma multidão, dentro de uma casa, eles não puderam entrar, fizeram um buraco realmente no telhado e desceram. Por que eles fizeram aquilo realmente? Porque Jesus já tinha feito algo com eles, ele tinha certeza que Jesus podia curar aquele aleijado. De forma o aleijado realmente levado numa cama que não podia realmente se mover nada, então eles levaram e fizeram um sacrifício tão grande de abrir o telhado e descer lá, porque eles tinham essa convicção de que Jesus realmente ia fazer aquilo. Esse texto dá um paralelo com outro também, né? Então, eles levaram realmente o rapaz, chegou lá, rogaram ainda a Jesus, porque era a função, o rapaz não era gago, não poderia realmente fazer essa função de pedir a Jesus. Então, quando eles fizeram isso, dá a entender que eles próprios, que já levaram, tinham sido beneficiados já também, né? E a importância dos críticos, os incrédulos, está no meio. Porque quando ele diz, perdoados-te são os pecados, os críticos dizem, olha, tá vendo aí? Vai filmando. Quem é esse que pode perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Tá vendo? Então o que é que nós estamos dizendo? Nem todo mundo que estava seguindo ali era pessoas que tinha algo comum a Jesus, a realidade daquilo que estava acontecendo, mas tinha pessoas que eram simplesmente curiosas e que estavam tentando pegar Jesus em qualquer fraude ali para desapontar e descredenciar a autenticidade de Jesus. Descredenciar. Então, nesse texto, ele vai e o que é que acontece? Ele tenta dissuadir, desfazer aquilo que estava acontecendo, mas Jesus faz cair por terra todas as suas intenções. Olha, para que saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, não só isso, mas também, eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para casa. Ó o espanto, ó o espanto. Mas isso acaba, os críticos ficam contentes, lá na frente, um pouquinho mais tarde, os críticos vão dizer, está vendo o que eu disse a você? Que ele expulsa demônio por Beelzebul, o príncipe do demônio? Não se dá por rendido, por convencido, por nada. Apanha, cai, levanta, mas você viu, ele me pegou na covardia, né? Eu não estou aqui à vontade, não foi porque eu quis vir, eles me jogaram aqui, senão eu não entrava. Eu vou ficar frente a frente com o leão, por acaso eu sou... Mas me jogaram aqui, eu não pude nada fazer. Eu só fiquei lá esperando que o leão fizesse uma boa refeição, né?
Mas eu dei olho para mim, deitou e ficou lá tranquilo. Mas a gente pode ver outros textos também, que eles sempre estão questionando. Cornélio, que semelha isso aí. O centurião, assemelha isso aí. Não sou digno, diz só uma palavra e o meu servo fica curado. A segurança daqueles que buscam onde sabe que ali tem. Onde sabe que tem. É alguém brigando por água à beira de uma cisterna e alguém dizendo, não, essa cisterna é minha, quem cavou foi meu pai. O pai cavou a cisterna, o buraco, mas quem fez brotar água foi Deus. E Deus não colocou aqui em algum lugar que a água era propriedade exclusiva de alguém, que era um monopólio, mas que a água era livre. A água era o símbolo da democracia, é para todo mundo ter em abundância, não faltar a ninguém. Então ele traz essa realidade, mas eles, não é? Chega na casa de Cornélio, lembra que há uma confusão para ele ir, precisou Deus trabalhar muito, um esmero terrível para convencer a Pedro, porque às vezes você é fechado num conceito que não dá abertura para, de jeito nenhum, Deus trabalhar na sua vida. Quando a gente entra no seminário é assim, a gente chega lá com o conceito da escola bíblica dominical, e não quer abrir mão, você quer contestar com o professor, quer falar com esse, quer persuadir, não disse, seminário é negócio de maluco, tá vendo? Tá vendo que ele não vai querer uma coisa dessa, não sei o quê. E aí começa, e daqui a pouco uma turma de 40 pessoas fica 12. A sua turma começou com quantos, Alisson? A minha turma encheu, a sala tinha média 45 a 50 cabeças. E formou quantos? Formou... Da minha turma mesmo, porque ali tinha gente de outra turma que era de outro semestre, mas da minha turma formou acho que 15. De 40 e tanto, tá vendo? De 40 e tanto. Porque chega no meio, as pessoas não querem ampliar, não querem repartir, não querem dividir, não querem colocar. Traga aqui, eu estou com um liquidificador. Eu tenho um liquidificador, eu tenho energia. E você tem o quê? Banana, você tem o quê? Leite, você tem o que? Açúcar. No segundo semestre mesmo já tinha tudo. Já tinha diminuído mesmo. Diminuída por metade quase, né? Você tem chocolate. Então, se tem todo mundo isso aqui, eu tenho o processador. Aí o que é que deve dizer? Traz e joga no processador e vai dar vitamina para todo mundo. Porque se você tem banana aí, você comer a banana, talvez não mate sua fome. Mas se todo mundo trouxer aí, todo mundo colocar ali, vai ser uma multidão. Olha lá, 5 pães e 2 peixinhos. Deu para todo mundo. E se todo mundo que tem, um que tem uma banana, outro tem 2, outro tem um pouco de leite, outro tem outro litro, outro tem a coisa que eu estou ali, vai sobrar e todo mundo vai comer, se espanturrar e ainda vai sobrar para outro momento. Mas é isso que acontece na escola. Então, ali na escola, quando começou, eu não quis dividir, não quis repartir, não quis homogeneizar o meu conhecimento, colocar o meu conhecimento à prova, abrir mão daquilo que era meu, para que eu pudesse repartir com os outros e aquilo que era meu pudesse se multiplicar. É isso que as pessoas não querem fazer no seminário. Está apegado aos conceitos. E aqueles conceitos meus eu não abro mão, então eu não dou abertura para que se alargue as fronteiras do conhecimento. Então, e às vezes, pessoas que ficam dentro do seminário e que chegam até o final, se formam em bacharel, mas às vezes não abriu o entendimento, fica ali por ficar, porque quer um título, mas não deu lugar para o aprendizado. Você vê que pessoas assim, dentro da escola, só passa e só alcança a média no final por causa dos trabalhos em grupo, não é? Mas nas notas individuais toma pau em tudo. Essa semana teve uma treta bem interessante lá dentro de sala de aula, porque na realidade assim, o tipo de avaliação lá da escola é uma prova, uma avaliação no caso
intermediária e uma atividade avaliativa também que pontuada. E aí soma e tem uma nota também de qualitativo, que é meio ponto. E aí dentro dessa perspectiva aí, a professora do caso passou a atividade, professor de física passou a atividade, e essa atividade era para você pegar uma música e dentro dessa música você trazer a temática que ele trabalhou dentro da unidade. Se foi força, trazer uma música que falasse sobre força. Fosse, no caso, questão de movimentos circulares, trazer uma música que falasse alguma coisa de círculo, movimentos circulares e tal. E aí passou isso 2 semanas de antecedência, avisou, né, e tal. E aí chegou no dia da semana, a galera ainda estava conversando, e aí, qual é a música? Já tinha feito os slides, já tinham feito, mas não tinha música. Aí chegou no dia da semana, o pessoal começou a procurar música que falasse acerca da temática. E saiu cada pedrada, cada coisa terrível. Assim. Pessoal, gente, se vocês quiserem, não tiver gente para poder tocar, vocês têm que trazer um instrumento. A gente, no caso, eu toco, eu sei tocar o ukulele, percussão, o que vocês quiserem trazer, eu toco. Eu vou participar, se tiver vergonha de cantar, até canto para vocês e tal. Porém, aí, ele antes das semanas que ele passou, reúna-se em grupos, vamos aí, organiza trabalhos, né? Ou seja, e aí ninguém estava interessado realmente por nada ali e aproveitava tipo, a reunião em grupo para poder conversar outras coisas. Aí chegou no dia da semana e começou a querer preparar o trabalho. Eles se apresentaram e tal, aí pronto, achou que tipo, a atividade do caso valia 2 pontos, eles acharam que pelo fato de terem apresentado, eles já teriam que tirar 2. Aí quando chegou no dia da nota, no lançamento da nota, professor, 8 décimos aqui em trabalho, aí 9 décimos, meio ponto, mas não valia 2? Sim, valia 2, mas vocês esqueceram o seguinte, eu sou professor, vocês estão trazendo trabalho e eu tenho que gostar, e eu não gostei, simplesmente é essa nota aí. Vocês acham que tipo, pelo fato da atividade valer 2, todo mundo vai ganhar 2? Rapaz, o Dara ficou calado assim na sala. Eu vou só trazer essa notícia porque eu não vou para a sua sala mesmo. E o pior, ele ainda vai queimar bravo. Viu, Júlio? Não vai não, viu? Pois é. Então é isso que a gente está falando. As pessoas que ficam na sala de aula, fazem que estuda, senta no fundo da sala, tem na sua sala, fica lá só conversando e às vezes fica até escondido no... Lá a gente não tem vergonha, a gente fica mostrando pro professor mesmo no celular. É mesmo, E rapaz. ainda veio tirar onda. Tem um lá mesmo que tava brigando com a vice-diretora. Misericórdia, rapaz, A perdeu. atenção sobe, meu amigo, Tá bem. entender. E depois ele me falou que ele falou assim, essa semana ele deu um assunto de força. Rapaz, eu aprendi um negócio de física, tipo de força, que eu nunca tinha aprendido antes, nem tinha dado esse assunto no meu colégio. E aí eu falei, rapaz, que a maneira como o senhor ensina, ele falou, mas eu estou percebendo que essa geração, não somente aqui na escola, mas nas demais escolas que eu estou ensinando, é a geração que mais está apresentando dificuldade com esse tipo de assunto. Em outras épocas, há 3 anos atrás, assim, de 3 anos atrás para cá, mudou muito a compreensão da galera em relação às temáticas de física. Antigamente tinha mais interação, mais aprendizado, as dúvidas, as perguntas que faziam, principalmente as perguntas maduras em relação à questão do assunto. Hoje você percebe que eu tenho que ficar repetindo praticamente tudo que eu falei várias vezes, e eles assim ainda não entendem. Para você ver uma coisa que ele disse, isso é interessante, essa informação que você trouxe. Porque quanto mais se estende e se alarga essa plataforma da facilidade de conhecer, mais dificuldade o povo tem. Por quê? Porque você, não, isso aqui não, na hora eu vou pesquisar, na última hora eu pesquiso lá, e quando pesquisa, não entende, porque não entendeu o que foi pedido. E aí não sabe como fazer. Você pode ver que eles fizeram esse slide, mas não sabia a música. Que música vai botar? Porque tem que ter o tema, você tem que fazer tudo, tem que ter um contexto. Eu tenho que ter na minha mente, na minha memória, cantores que já falaram alguma coisa acerca disso aqui. E é isso que eu tenho que trazer. A música tem que trazer esse fundo, não é, dessa realidade, porque o que está em pauta é a apresentação do trabalho, mas a música tem que me dizer alguma coisa sobre isso. Apresentar a história. E isso acontece nas aulas, como aqui que ele disse, que as pessoas não têm mais nem temor, professor nem nada. Está lá, quando é professora,
Eu estou olhando meu celular aqui, a senhora está preocupada com o quê? Claro que ele não vai dizer isso aí, não é? Isso aí não diz não, né? Porque senão a professora vem de lá com a régua e senta no meio da cabeça, né? A palmatória, né? Quem é doido hoje? É mesmo? Hoje quem é doido de bater em um aluno? O menino lá que tem que arrancar a folha dele de reclamação que já esgotou. Rapaz! Dinho estuda na Estrada de Barreira, Maria Bernadette. Colégio excelente, um diretor muito bom, rígido. E ele atura o aluno até um determinado Foi. ponto. E chega um Do que determinado dá? ponto que ele expulsa a Pode ser, mesma né? escola, mas Quem recebeu? ele luta, ele Quem corre atrás recebeu? para fazer o que ele puder fazer para salvar Foi, aquele botou aluno. lá Mas os se ele diz, Moisés, se ele vê que o aluno tem Abraão, mais jeito, ele expulsa da escola. Isaías, Diz que ele não vai Foi. ficar com um aluno Vou pedir ajuda prejudicando universitária. os alunos, prejudicando a escola, porque ele diz que quem está ali dentro é para aprender. Então, eu acho muito bom o ensino dele, muito bom mesmo. O diretor rígido mesmo, Tava né? brigando com o vô E se dela tiver pra qualquer pesquisa. coisa, aí ele fala mesmo que ele chama a polícia, que ele não quer nem saber, não. O que ali na comunidade, ali, todo mundo respeita ele, todo mundo ali, sabe, considera ele da Estrada de Barreira. Muito bom mesmo o diretor ali. Que bom. Joga muito mesmo. E engraçado, na escola de Daniel, você observa que tem pessoas que tomam 0, assistiu a mesma aula, tem pessoa que toma 2, tem pessoa que toma 5, mas tem pessoa que toma 10. Agora tem. A escola também é menos desorganizada. Porque tem uma aluna que saiu da escola e tomou 2 pontos no projeto, né? Rapaz, Não estava nem presente. imagina. É porque eu já vi alunos dizer, professor, a caderneta está lá toda de falta. Professor, minha nota, viu? Minha nota, eu não vou perder a coisa. Eu tenho o que fazer, professor. Eu não vou ficar aqui na escola, não. Minha nota lá. Não tem problema, seu problema é nota. Não tem problema. Eu vou lhe dar 10, não vou lhe dar 2, não. Porque o professor entende que ele não quer nada. O interesse de aprender é seu. Eu sou professor. Professor, como que dissesse ele, eu sou professor, meu amigo. Já passei por todos esses processos. E estou aqui para dizer a você qual é o caminho. Mas você quer pular etapas? Você quer chegar sem passar pela trajetória aí? Você acha que só a nota vai lhe levar realmente ao topo? Vai lhe levar ao conhecimento, à sabedoria? Você tem que abrir a porta do saber. E as chaves poderia estar em sua mão, mas você não quis tocar nela. E aí, entrou pelas paredes, ficou do lado de fora no pátio, ficou observando as pessoas, e acabou que na hora da prova você tomou 0. Agora não é todo professor que pega 0, não. O professor de educação física mesmo. Nessa unidade já falou, se você tirar 14,9, eu não vou te dar um 10, você vai fazer a recuperação. 14,9. Isso não é ruim, porque ele chama o aluno para responsabilidade. Ainda que lá o coração dele amoleça e tal, que por um 10º, geralmente, dificilmente alguém vai para a recuperação, não é isso, Adeus? Não. E inclusive lá no sistema geral da escola, automaticamente, se o aluno ficar com 5,9, que a média é 6, o sistema automaticamente arredonda para 6. Sem dizer que hoje tem uma problemática do custo para o Estado, para o governo. Então o aluno não pode ficar repetindo. E não repete Né? mais. Hein? E não repete mais. Não repete, Não, né? Ele se vai passar, vai passar. vai no meio lá. Agora, Você só que aproximado lá no meio, né? Pisado. Só que É, ele eu fica passo um pendente bocadinho de mais analfabeto. Não é? O Estado é obrigado, né, a aprovar os alunos pela questão da faixa etária de idade. Isso, agora porém ele fica preso naquela matéria, vamos supor. Perdeu de ano, passou de ano, perdeu em Chegar na matemática, hora fez a da recuperação de matemática, perdeu em da- matemática, da prova ele da vai empresa. passar de ano, mas ele vai ter que Sabe. fazer aquela Dá matéria. pra trás. É assim, né? Lá é assim. Seria Não reprova. É? a prova que eles botam lá pra fazer, na matéria que tem. Só que eles passou de novo, 2 vezes, mesmo com essa prova. Ele passa do mesmo jeito, ele não pode reprovar mais. Aí ó, é um bocado de, aí uma geração mal alfabetizada É que uma vai geração ter. inútil, se a gente for ver É. é uma geração inútil. Na verdade,
não é a geração, porque no meio dela tem pessoas comprometidas. Dentro da sala, tem pessoas que sabem o que quer. E tem objetivo. Tem pessoas que sabem onde é que está caminhando, sabem o valor daquilo ali. Porque eu estou olhando para o futuro, eu preciso disso aqui para poder alcançar aquilo ali. Muitos também vai pelo dinheiro, não, eu vou estudar aqui porque eu recebo meu dinheiro, no final do ano eu vou pegar mais. Então hoje a maioria dos alunos hoje estudam, não são todos, mas vai por isso. Tem o dinheiro todo mês e ainda tem uma boa quantia no final do ano. Tem uns 15 dias que passou no jornal, despedindo umas pessoas que trabalhavam numa empresa, porque foram ver o contexto assim, o histórico de estudo, e ele estava com diploma comprado. Não tinha passado pelo processo, não estudado, não tinha nada, mas tinha comprado na fraude pois e perdeu, saiu por justa causa, aquela coisa toda. Passou esses dias agora no jornal, tem uns 20 dias aí, está assistindo mais direto, está vendendo a primeira coisa. E vou lhe dizer, se fosse investigar, muitas pessoas iam cair. Que estão lá em lugares caros mesmo ali, não é? Médico. Porque em que é que eles confiam? Eles confiam que qualquer coisa que vier na sua mão para fazer, ele não precisa estar. Ele vai no computador, e pesquisa e vai e responde. Não é Por que assim? médico também atuando com a Quando carteira ele do vê essa outro? tarefa, vou lá. Sandra Ou mesmo pede é alguém, das paga para fazer. farmacêutica Não é? que faz receita Pesquisa. e carimba com carimbo de um Porque a médico. pesquisa é que ela nem- enganosa, meu irmão. Você tem que ter no seu DNA, você tem que ser no seu registro, no seu sangue, o sacrifício, a marca do sacrifício da sua peregrinação pelo conhecimento para chegar até ali. Mas tem pessoas que querem pular por cima do muro, ficar brincando na quadra e depois receber a nota da aula que os alunos receberam. Hoje, talvez, que ele não falte, por isso que vocês disseram, porque a falta talvez corte o benefício. Tem isso, Adeus? A falta corta o benefício. Mas você apresenta o corpo, mas a mente fica fora. O interesse fica fora. Não está nem aí para aprender coisa nenhuma. É que na realidade esse programa ele substitui muito aquele Bolsa Escola e Auxílio Gás logo do primeiro governo, no caso de Lula, né? E a partir do momento em que tipo estabeleceu isso, não tinha muita falta assim dentro de sala de aula. E as mães ficavam muito mais coladas assim, né? Ou seja, disse, você não pode faltar, levar o menino, ia ver se o menino estava na escola mesmo, se estava realmente passeando. Hoje não tem muito essa questão de fiscalização, entendeu? E tem um outro fator também, que querendo ou não, o Bolsa Escola e o Vale Gás, teoricamente, que era para ser do aluno, ficava realmente na mão dos nossos pais. Hoje fica na mão dos meninos e eles pouco realmente sabem dar valor realmente àquilo. Você falou uma coisa interessante. Mas é verdade. E tem aluno Você que- falou uma coisa interessante que eu via Xinha aqui mesmo na rua. Ela pegava o dinheiro que era. Quando eu recebia ali, que um recebia 1.200, outro recebia 600, aquela coisa que todos os filhos recebiam, ela pegava e dava o dinheiro do menino, o menino gastava com besteira. Como é que pode um negócio desse? Quando poderia pegar, contextualizar tudo junto dela com o menino, fazer uma boa compra, alimentação boa e tudo mais. Você vê justamente para isso. O gás, o Vale Gás realmente era pro Vale Gás mesmo, comprava gás mesmo, assim, na época o gás era R$10, era barato. E aí comprava o gás e de repente assim, comprava alguma coisa, se precisasse de alguma coisa para a escola, comprava para mim, mas senão era para dentro de casa. Talvez que você diga, mas o que tem a ver com isso que a gente está aprendendo aqui hoje? Mas nós estamos fundamentando como é que se acontece um episódio e quais as questões que eu preciso me apropriar, me contextualizar para uma suposta interrogação que não venha me parar. Porque tem pessoas que só querem criar problema naquilo que você está. Ele não estudou nada e não está interessado em saber nada, mas ele faz a pergunta.
Por que ele fez a pergunta que ele pesquisou? Não, porque ele ouviu alguém falar. Ah, professor, mas esse assunto e esse. O professor que é bom disse assim, sim. Me explica o que é que você quer saber. O que você achou de absurdo nisso aí? Ah, porque eu ouvi alguém falar, então vai perguntar quem te falou, porque ele vai ter que te explicar. Devia ser assim, né? Mas o professor é ético, é tranquilo, não vai dar uma direta dessa ao aluno. Aí diz, olha, depois você me chama no privado, que hoje tem isso, né? Me chama no privado que eu te explico. Ou então vem na secretaria, né?